sou a Hannah, do 5 Estações, e hoje eu vou falar sobre um assunto que precisa existir aqui no blog, que é o que é o feminismo. Feminista, a pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica dos sexos. Então esse vídeo precisa existir para que todo mundo saiba o que é o feminismo, por que ele existe, por que ele nasceu e as diversas vertentes que existem desse movimento. É muito importante diferenciar a palavra igualdade de equidade. Nós usamos muito o termo igualdade de gêneros porque ele é mais facilmente entendido. Só que a igualdade que nós queremos, ela é mais próxima à equidade. Como vocês podem ver nessa fotinha aqui, a diferença. Quando eu falo equidade de gêneros ou igualdade de gêneros, eu não estou dizendo que eu quero que todas as mulheres sejam iguais a todos os homens. Porque todas as mulheres não são iguais nem entre as mulheres. Nenhuma mulher é igual a outra. Então, quando eu digo equidade de gêneros, eu estou dizendo que eu quero ter as mesmas chances que um homem de chegar ao mesmo cargo em uma empresa, por exemplo. O feminismo, ele é um movimento social que surgiu fortemente no Brasil na década de 60 e ele veio pra cá como um movimento muito elitizado. Porque as mulheres que trouxeram o feminismo pro Brasil, elas eram mulheres brancas, de classe alta, alfabetizadas, escolarizadas, que tinham acesso à informação. E elas trouxeram o feminismo do internacional. Existem relatos e provas de que o movimento das mulheres existe desde o século XV. Entretanto, o movimento feminista, conhecido como Movimento das Mulheres, organizado e com o nome de feminismo, teve seus primeiros passos lá na Revolução Francesa, no século XVIII, na época do Iluminismo, quando foi publicada a Declaração dos Direitos da Mulher, em 1771. É o primeiro documento da Revolução Francesa a mencionar a igualdade jurídica entre mulheres e homens. A Olympe de Gouges, uma escritora e militante francesa, elaborou essa declaração que anunciava o direito de igualdade e liberdade que se aplicava apenas aos homens. Enquanto isso, as mulheres continuavam sem o direito de votar, sem ter acesso às instituições públicas, liberdade profissional. A declaração foi rejeitada e permaneceu em completo esquecimento até 1986, quando foi publicada por um homem, Benoît Grout, o nome dele. Aí no Brasil, o Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens foi publicado em 1832. É um livro fundador do feminismo brasileiro. Foi escrito pela Nízia Floresta e ela denuncia o mito da superioridade do homem acima da mulher e reivindica que as mulheres também sejam consideradas seres inteligentes e dotados de razão. A Declaração de Sentimentos foi publicada nos Estados Unidos em 1848. Foi organizada pela Lucrécia Coffin e Elizabeth Stanton. O documento ficou famoso pela afirmação de que os homens e mulheres eram criaturas iguais. A Lucrécia Coffin também foi ativista da causa abolicionista. Em 1879, o direito de acesso ao ensino superior é conquistado no Brasil. A Nova Zelândia é o primeiro país a aprovar o voto feminino em 1893, enquanto o Brasil aprovou esse direito apenas em 1940. A igualdade de salários, ela veio por meio de uma lei em 1919, através da Conferência do Conselho Feminino da Organização Internacional do Trabalho. Ela aprovou essa resolução de salário igual para homens e mulheres que desempenhem a mesma função. Mesmo com esse decreto, com essa resolução, até hoje as mulheres têm problemas com igualdade salarial. A primeira prefeita da história do Brasil foi a Alzira Soriano de Souza, no município de Lages, no Rio Grande do Norte. E isso aconteceu em 1928. Antes disso, não tínhamos nenhuma mulher na história da política brasileira.
O segundo, Sexo, livro da Simone de Beauvoir, foi lançado em 1949 e o livro é considerado uma das obras mais importantes para o movimento feminista até hoje. O primeiro encontro nacional feminista foi realizado em Fortaleza, aqui no Brasil, em 1949. O que não faz muito tempo. Em 1962, foi criado o Estatuto da Mulher Casada, que garantiu que a mulher não precisava mais de autorização do marido para trabalhar. A Argentina foi o primeiro país latino-americano a ter uma presidenta, em 1974, enquanto o Brasil teve sua primeira presidente mulher eleita em 2010, que foi a Dilma Rousseff. O jornal Brasil Mulher foi fundado em 1975 e foi considerado o porta-voz do movimento feminista. A Lei do Divórcio foi criada em 1977, que faz pouquíssimo tempo, se formos pensar. A equipe feminina de judô se inscreveu com nomes masculinos para disputar o Campeonato Sul-Americano em 1979. O SOS Mulher foi criado em 1980 na cidade de São Paulo. O objetivo do SOS Mulher era atender com advogados e psicólogas as mulheres vítimas de qualquer tipo de violência. E por fim, a Lei Maria da Penha é sancionada em 2006. O feminismo ele foi crescendo ao longo das décadas e hoje existem basicamente 4 tipos de feminismo. Feminismo liberal, feminismo interseccional, feminismo radical e feminismo negro. Por que há essa diferenciação entre mulheres brancas e mulheres negras dentro do feminismo? Porque o feminismo ele é um movimento social que procura a igualdade de gêneros. Só que dentro de uma classe de gêneros, mulheres, existem diversas classes sociais e diversas diferenças que fazem diferença dentro de um movimento que já é de minorias. É como se existisse uma minoria dentro de uma minoria. É querer criar mais uma força dentro do feminismo para que a igualdade seja equivalente, seja equidade. O feminismo interseccional é o feminismo que ele procura abranger os outros tipos de minoria sociais. Então ele procura abranger transexuais, busca entender essas outras diferenças juntamente com o feminismo, procura andar com essas coisas juntas. O feminismo liberal é aquele feminismo que acredita se eu tiver mulheres na política, se eu tiver mulheres na mídia, se eu tiver mulheres trabalhando em empresas, se eu tiver mulheres... Quanto mais lugares eu tiver mulheres lutando pelo direito das mulheres, eu vou conseguir fazer mudanças estruturais, legais, judiciais e sociais que vão diminuir a desigualdade de gênero. O feminismo radical, a palavra radical, ela vem de raiz. Ele é conhecido por radifem. Por exemplo, sou uma feminista radical, eu sou uma radifem. É um feminismo que acredita muito na parte biológica, que assim, homens e mulheres são iguais. Então, a mesma capacidade que um homem tem de governar um país, de gerenciar uma empresa, uma mulher também tem. Para terminar, eu vou ler um trechinho desse livro aqui, que eu recomendo todos os seres humanos do mundo lerem. Ainda hoje, as mulheres tendem a fazer mais tarefas de casa do que os homens. Elas cozinham e limpam a casa. Mas por que é assim? Será que elas nascem com um gene a mais para cozinhar? Ou será que ao longo do tempo elas foram condicionadas a entender que seu papel é cozinhar? Cheguei a pensar que talvez as mulheres de fato houvessem nascido com tal gene. Mas aí lembrei que os cozinheiros mais famosos do mundo, que recebem o título pomposo de chefe, são em sua maioria homens. Ela explica não só a importância do feminismo para as mulheres, mas para o mundo inteiro, desde a educação das crianças, principalmente dos meninos e das meninas, lógico. Mas é muito importante isso, mães, leiam esse livro, eduquem seus filhos. E é isso, vamos tornar o feminismo um movimento social que traga um bem maior para o mundo.
É isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.